Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Guilherme Roldão, sou professor da FASU. Eu sou responsável pelas disciplinas aplicadas à gestão do agronegócio e hoje eu quero bater um papinho com vocês aqui para falar um pouquinho sobre a gestão do agronegócio, sobre a gestão das propriedades rurais. Mas antes de me apresentar um pouco, eu sou formado em administração de empresas, eu sou pós-graduado com MBA em marketing pela USP Ribeirão Preto e também sou mestre na área de educação, onde consigo dissertar um pouco com vocês aqui sobre essa parte da docência, né, e da relação de ensino-aprendizado. Bom, a gente fala um pouquinho sobre gestão do agronegócio, é um assunto bastante interessante, até porque a necessidade que as empresas rurais passaram de se modernizarem, né, na questão da sua produção e na gestão, né, das informações geradas pelo sistema produtivo se torna algo tão importante, né, nos tempos de hoje. E pensar que nem sempre foi assim. Quando os portugueses chegaram do Brasil, nós ficamos durante muito tempo, né, vocacionados para atividades de monocultura, como a cana-de-açúcar, como o café, né, até tempos que a crise global obrigou que a nossa economia diversificasse também a produção agrícola. E um destaque que a gente pode trabalhar em relação a isso é a própria criação da Embrapa, né? A Embrapa foi o que trouxe o desenvolvimento de pesquisas aplicadas ao campo, e sendo necessário aí, então, que houvesse algum tipo de modernização. Imagine comigo como eram as propriedades rurais do passado. As propriedades rurais eram destinadas simplesmente para a produção de alimento para subsistência. As pessoas produziam para comer. Então não tinha nenhum tipo de preocupação em relação à produtividade, à maximização do uso de recursos, em pensar na otimização de resultados, até porque simplesmente as fazendas, né, estavam preocupadas em produzir. Imaginando na evolução, né, com incrementos voltados para a parte de tecnologia, a própria extensão rural avançando, obrigou, né, que as empresas rurais adquirissem algum tipo de modernização das suas atividades. Isso se deu, por exemplo, com o uso de tecnologias, de mecanização agrícola, e que passou aí a dar alguma necessidade de evolução também nas questões voltadas ao contexto produtivo. Bom, imagine então que as propriedades rurais se evoluem mais um pouco, né, e a gente falando agora na produção já em larga escala, uma atividade um pouco mais empresarial, obrigou então o empresário, o nosso ainda produtor rural, né, a se transformar no empresário rural. O empresário rural, então, sendo preocupado agora em quesitos não só da produção, mas nós estamos falando agora também em produtividade. É se produzir mais por hectare, produzir mais em quantidade, em menor tempo, em menor espaço. Falando em verticalização, né, do sistema produtivo. O produtor rural hoje passa a ter a necessidade, então, de incorporar conceitos de gestão para que ele entenda que a sua fazenda é também uma empresa rural. É uma empresa porque ela tem fornecedor, ela tem cliente, ela paga impostos, ela tem funcionários, ela precisa dar lucro. Então, por que não tratar também o sistema produtivo como uma atividade empresarial? Obrigações hoje o produtor rural precisa ter em relação ao conhecimento do custo de produção por hectare, até de saber, né, o quanto que eu gasto por hectare de área produzida. Pensando em produtividade por hectare de área produzida, né, e quanto que eu posso maximizar minha produção utilizando a máxima eficiência produtiva da minha área. Né? Então, são obrigações hoje que se coloca pelo produtor rural para que ele faça um manejo mais adequado e, consequentemente, transforme-se em gestão. Gestão não é algo complexo. Gestão é utilizar os seus recursos de maneira mais eficiente. É fazer manejo de forma correta. E esse manejo ele pode ser feito, obviamente, utilizando as ferramentas aplicadas à administração. Então, pensando em envolver a parte da gestão financeira, vamos envolver a gestão de pessoas, vamos envolver a gestão de mercado. Né? Hoje o agronegócio ele tem uma importância tão grande, né, dentro da balança comercial brasileira. A gente pode falar que 25% a 30% de toda a riqueza produzida no país vem da atividade produtiva agropecuária. E nem sempre foi assim. Imagine que na década de 70, o PIB do agronegócio representava 7,5% da produção. Né? Então, hoje, a gente tem uma riqueza nas mãos, uma mola propulsora. E o Brasil tem essa necessidade de agregar fatores aplicados à gestão agropecuária para
otimizar esse sistema produtivo. Imagine, o Brasil precisa produzir comida para alimentar o mundo. Esse contexto de dizer que o Brasil é o celeiro do mundo é uma verdade, né? Até 2050, a FAO estima que nós seremos 9,8 bilhões de pessoas do planeta e que só o Brasil vai ser responsável por produção de 40% desse alimento. E como é que a gente vai conseguir isso? Aplicando gestão, né? Tendo eficiência, né? No contexto produtivo. O agronegócio brasileiro ele se destaca também nos seus avanços, né? Imaginar que nós passamos pela agricultura 3.0, aquele modelo de agricultura onde a gente implementou o uso do GPS, né, das máquinas dentro das propriedades rurais, e hoje nós temos dentro da agricultura 4.0, que é essa agricultura onde a gente trabalha toda a parte de precisão, né, a tecnologia de precisão aplicada ao sistema produtivo. Nada mais é do que converter os dados em informações e essas informações serem transformadas em decisão. Toda e qualquer ação estratégica que ocorre no campo, imediatamente, né, convertida essa informação em decisão, leva o empresário rural a tomar decisões mais assertivas na comercialização, no planejamento da produção, no manejo, nos contratos que ele vai estabelecer, né? Então, aí de novo a gestão, né, se tornando algo tão relevante e importante para a atividade produtiva. Eu costumo sempre dizer para os meus alunos que o agronegócio sem gestão, ele é só agro, não tem negócio. A importância, então, né, do envolvimento da cadeia produtiva junto com as ferramentas aplicadas à administração e gestão. E, além de mais, né, o agronegócio, ele inserido dentro de um contexto social, ele acaba se preocupando também com os comportamentos dos indivíduos. O agronegócio precisa se preparar internamente para poder entregar para o mercado aquilo que a sociedade, aquilo que as pessoas efetivamente querem. Dados interessantes, imaginarem, pensando em acabamento de carcaça de animais, em questão de produção de alimentos, né, que estão vocacionados diretamente para a necessidade e os anseios dos indivíduos. Por que o acabamento de carcaça de um frango hoje é muito melhor do que há 30 anos atrás? Até porque existe um trabalho envolvido por trás disso, do melhoramento genético, né, envolvendo um manejo mais adequado para se produzir um animal com melhor acabamento. Isso nada mais é porque a sociedade demanda por esse tipo de produto. O consumo de proteína animal com baixo teor de gordura é uma realidade, né, dentro do contexto do panorama alimentar das pessoas. Então, o agronegócio ele se organiza, né, internamente, utilizando essas ferramentas aplicadas a mercado, aplicadas à gestão, para tornar mais eficiente a produção e entregar para o mercado efetivamente aquilo que o mercado deseja, da forma como quer, né, do momento que ele deseja. O agronegócio só tem a crescer, né? O Brasil tem essa potencialidade em se tornar o principal player do planeta na produção de alimentos, né? Se mantendo assim como está. Isso numa crescente importantíssima, né? Até porque o Brasil é um país que, como já dizia no ditado popular, tudo que se planta aqui dá, né? E se a gente pensar em trabalhar isso com situações envolvendo a gestão, né, não tem porquê disso não gerar um resultado mais eficiente, certo? Então, produtor rural, aplique ferramentas de gestão, entenda a importância de se transformar os números em informação para tomada de decisão e que, consequente isso, vai gerar melhores resultados, melhores lucros para as atividades produtivas. A atividade produtiva precisa ser lucrativa. Bom, esse então é o resultado, né, das atividades envolvendo a gestão aplicadas ao agronegócio. Eu espero que isso tenha sido esclarecedor para vocês. A gente poderia ter um tempo absurdo para falar sobre isso, porque é uma informação que demanda, né, bastante instrução, mas de qualquer forma a gente pode iniciar esse papo num outro momento. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu espero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal
para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Tá? Muito obrigado.